Ele trabalhava ingressos para assistir ao desfile de escola de samba no Sambódromo do Rio de Janeiro. E ele pergunta, então, o outro, e que faz sua prima? Diz, ela é publicitária, trabalha numa agência de publicidade. E o outro faz outra pergunta. Ela é formada em publicidade? Diz, não, ela é formada em letras. O outro falou, parou um pouco e perguntou assim, para que serve mesmo um formado em letras? Na verdade, eu gostaria de, com essa conferência, responder e refletir com vocês para que serve mesmo um formado em letras. Vocês poderiam dizer, bom, não há dúvida de para que serve um formado em letras. Nós somos professores de português, nós somos professores de inglês, nós somos professores de espanhol, enfim, de línguas de maneira geral, e professores de literatura, que é uma forma, essa forma peculiar com que a linguagem se apresenta, que é a literatura. Mas isso é muito pouco. Nós somos especialistas na linguagem humana. E o que significa ser especialista na linguagem humana? Para isso, nós temos que refletir qual é o papel da linguagem na vida dos seres humanos, para nós percebermos a importância que pode ter um especialista na linguagem humana. Na verdade, nós já ouvimos na mesa de abertura, duas pessoas falaram na direção do que eu pretendo falar sobre a importância da linguagem humana. E Alzheimer, no primeiro capítulo dos seus prolegômenos a uma teoria da linguagem, que é uma das mais belas páginas da linguística, diz: a linguagem é uma inesgotável riqueza de múltiplos valores. A linguagem é inseparável do homem e segue-o em todos os seus atos. A linguagem é um instrumento graças ao qual o homem modela seu pensamento, seus sentimentos, suas emoções, seus esforços, sua vontade e seus atos. O instrumento graças ao qual ele influencia e é influenciado, a base última e profunda da sociedade humana. Mas é também o recurso último e indispensável do homem, seu refúgio nas horas solitárias em que o espírito luta com a existência e quando o conflito se resolve no monólogo do poeta ou na meditação do pensador. Antes mesmo do primeiro despertar de nossa consciência, as palavras já ressoavam à nossa volta, prontas a envolver os primeiros germes frágeis do nosso pensamento e a nos acompanhar inseparavelmente através da vida, desde as mais humildes ocupações da vida cotidiana até os momentos mais sublimes e mais íntimos, dos quais a vida de todos os dias retira, graças às lembranças encarnadas pela linguagem, força e calor. A linguagem não é um simples acompanhante, mas um fio profundamente tecido na trama do pensamento. Para o indivíduo, ele é o tesouro da memória e a consciência vigilante transmitida de pai para filho. Para o bem e para o mal, a fala é a marca da personalidade, da terra natal e da nação, o título de nobreza da humanidade. E por isso, a linguagem cativou o homem enquanto objeto de deslumbramento e de descrição na poesia e na ciência. Isso é o que dizia Husserl no primeiro capítulo do seu prolegômenos a uma teoria da língua. Ora, isso nos leva a pensar sobre o papel que tem a linguagem na vida de cada um de nós. Veja, Husserl vai dizer que a linguagem foi objeto de deslumbramento e
de descrição na poesia e na ciência. É interessante observar que cada uma das civilizações tem um mito para descrever a origem da linguagem e a diversidade das línguas. Na nossa civilização, o mito que descreve a origem, que explica a origem da linguagem, é o que está na Bíblia. E o que a Bíblia fala a respeito da linguagem? Bom, no Gênesis nós temos dois relatos da criação do mundo. No primeiro relato da criação, Deus faz o mundo falando: faça-se a luz, e a luz foi feita. Separe-se a terra das águas, e os continentes e os mares apareceram. E assim Deus vai falando e criando o mundo. No segundo relato da criação, Deus faz o barro misturando a terra com a água, e do barro modela o homem, e modela os animais, os peixes, as aves, e no homem ele sopra e dá ao homem a capacidade da linguagem, que é, no mito, uma capacidade divina, e faz com que os animais passem diante do homem, que dá a cada um o nome que convinha a eles. Dar o nome no mito significa se apossar do mundo. Ora, vejo vocês que, na verdade, o mito conta duas coisas absolutamente importantes. Nós temos dois elementos fundadores da história e da realidade. E quais são eles? A linguagem e o trabalho humano. Com esses elementos, nós criamos universos, nós criamos mundos. E, agora, a diversidade das línguas já é vista como um castigo de Deus. Isso aparece no episódio da Torre de Babel, quando Deus vem ver o que os homens estão fazendo, e eles tinham resolvido fazer uma torre que chegasse ao céu. Deus, irritado com aquilo, misturou as línguas. Babel significa exatamente isso. Ele misturou as línguas, e isso então fica sendo a maldição. Nós não nos compreendemos ao falar línguas diferentes. Ora, a cada maldição que o homem recebeu no Antigo Testamento corresponde um episódio no Novo Testamento, que é, de certa forma, uma redenção. No caso da linguagem, o episódio da redenção é a vinda de Pentecostes, quando os apóstolos, é o dia de Pentecostes, quando se dá a vinda do Espírito Santo, sob a forma de língua de fogo na cabeça dos apóstolos. E eles começam, então, a falar em várias línguas. O texto é um tanto, eu diria, é um tanto confuso, como são os textos míticos, de maneira geral, porque ora parece que eles falavam todas as línguas, ora o texto parece dizer que eles falavam numa espécie de esperanto místico, e cada um compreendia na sua própria língua. Então, ele diz: por acaso esses homens que falam não são galileus? Como ouvimos cada um nossa língua materna? Os partos, os medas, os elamitas, os que habitam a Mesopotâmia, a Judeia, a Capadócia, o Ponto e a Ásia, a Frígia, a Panfilha, o Egito e a parte da Líbia, que é próxima de Cirene, e os romanos que estão aqui, também os judeus e os prosélitos, os cretenses e os árabes, ouvimos-nos falar em nossas línguas as maravilhas de Deus. Vejam, eu começo contando a vocês sobre o mito de origem da linguagem, da diversidade das línguas, que está na Bíblia, para falar que a linguagem sempre foi uma preocupação dos seres humanos, desde tempos imemoriais. E a linguagem é sempre uma preocupação do ser humano, porque a linguagem tem um papel muito importante.
O primeiro papel da linguagem, eu diria que a linguagem é a maneira pela qual nós percebemos o mundo. Há uma passagem no livro Alice no País das Maravilhas, que ao contrário do que pensam, não é um livro para crianças, mas é um manual de linguística, porque em cada passagem do livro eu tenho uma questão linguística apresentada, e o texto que eu vou ler para vocês é o bosque em que as coisas não tinham nome. Alice se aproxima do bosque e diz: "Esse deve ser o bosque", murmurou pensativamente Alice, "onde as coisas não têm nomes." Ia devaneando dessa maneira quando chegou à entrada do bosque, que parecia muito úmido e sombrio. "Bom, de qualquer modo, é um alívio", disse enquanto avançava em meio às árvores. "Depois de tanto calor, entrar dentro do quê?" Estava assombrada de não poder lembrar o nome. "Bom, isto é, estar debaixo disso aqui, ora", disse colocando a mão no tronco da árvore. "Como essa coisa se chama? É bem capaz de não ter nome nenhum. Ora, com certeza não tem mesmo." Ficou calada um minuto pensando, então de repente exclamou: "Ah, então isso acabou acontecendo. E agora, quem sou eu? Eu quero me lembrar, se puder." Veja, o texto mostra que Alice, quando atravessa o bosque onde as coisas não têm nome, é incapaz de saber o que são os objetos que a cercam. Ela não sabe o que são as árvores. Ela não sabe quem é ela mesma. Isso significa que a realidade só tem existência para os seres humanos quando a realidade é nomeada. Quando dizemos isso, nós não estamos querendo dizer que a realidade não existe fora dos quadros da linguagem, que a linguagem não existe independentemente das pessoas, ou que a realidade seja uma criação da mente. Mas o que nós estamos querendo dizer é que nós só percebemos as coisas, nós só atentamos para as coisas por meio da linguagem. Em outras palavras, é só pela linguagem que o mundo ganha sentido para nós. A linguagem é assim uma forma de apreender a realidade. As palavras criam conceitos. Esses conceitos ordenam a realidade. Esses conceitos categorizam o mundo. Por exemplo, nós criamos o conceito do pôr do sol. E todos nós nos maravilhamos com o pôr do sol e com o nascer do sol. No entanto, nós sabemos que do estrito ponto de vista científico, não existe nascer do sol e nem pôr do sol, uma vez que é a Terra que gira e não o sol que se põe ou que nasce. No entanto, essa realidade existe para todos nós, ela encanta a todos nós todos os dias. Uma nova realidade, uma nova invenção, uma nova ideia exigem novas palavras, mas é a sua denominação que confere existência. Por exemplo, se eu dissesse para vocês, eu datilografei uma conferência no computador, vocês iam dizer: coitado, ele está velhinho mesmo, porque ele fala datilografar no computador. Todo mundo sabe que eu não datilografo no computador, eu digito no computador. No entanto, o que é datilografar, se não a mesma coisa que digitar, escrever num teclado? No entanto, e as duas palavras, aliás, têm a mesma origem, porque dictum em latim é dedo, então digitar e escrever com os dedos, e dátilos em grego é dedo, e grafé, escrever, e portanto é escrever com os dedos. É a mesma coisa, só que uma é de origem grega, uma de origem latina. No entanto, com a invenção do computador, nós denominamos diferentemente e passamos a ver essa realidade que é a mesma
com duas realidades completamente diferentes uma das outras. Se essa outra palavra não existisse, se nós passássemos a dizer datilografar, nós veríamos como sendo a mesma coisa. Nós podemos pensar às vezes que o mundo é constituído de um conjunto organizado de coisas e que a língua apenas nomeia aquilo que já é categorizado. Não, não é verdade. A língua é uma forma de categorizar a realidade. E por isso, aprender uma língua estrangeira não é só aprender a traduzir os elementos da nossa língua, é aprender uma nova maneira de ver o mundo. Porque veja, na passagem de uma língua para outra, não há uma relação de um por um. Por exemplo, eu pego a palavra ground, ou a palavra terra do português. Por exemplo, a palavra terra do português pode ser traduzida em inglês como land, como earth, como dirt, como ground. Bom, e aí, qual é o caso? Bom, se eu falo do planeta Terra, eu não posso traduzir isso por ground. Eu tenho que dizer earth. Se eu falo da terra em que eu nasci, por exemplo, a terra que aparece no poema Minha Terra Tem Palmeiras, onde eu canto os sabiás, eu traduzo por land, não por earth. Por quê? Porque em inglês, na verdade, essa realidade que nós chamamos terra se categoriza de maneira diferente. E isso serviria para qualquer língua. Se eu fosse mostrar como é que eu traduzo uma palavra de uma língua para outra, eu vou verificar que não é uma coisa simples, que não existe relação de um para outro. A língua é uma forma, mais do que uma forma de perceber o mundo, a língua é uma forma de interpretar a realidade. Há uma passagem de outro livro que também não é um livro para criança, que são As Viagens de Gulliver. Nas Viagens de Gulliver, o que Swift faz é ridicularizar o mundo em que ele vivia. E numa determinada passagem ele vai ridicularizar a universidade, as escolas. E ele vai apresentar os projetos de pesquisa da escola. E um deles, o segundo projeto, era representado por um plano de abolir completamente todas as palavras, fossem elas quais fossem. Em vista disso, propôs-se que, sendo as palavras apenas nomes para as coisas, seria mais conveniente que todos os homens trouxessem consigo as coisas de que precisassem para falar ou discorrer sobre determinado assunto. Muitos eruditos e sábios aderiram ao novo plano de se expressarem por meio das coisas, cujo único inconveniente residia em que, se um homem tivesse de falar sobre longos assuntos e de vários pés, ver-se-ia obrigado, em proporção, a carregar nas costas um grande fardo de coisas, a menos de poder pagar um ou dois criados robustos para acompanhá-lo. Uma grande vantagem oferecida pela invenção consiste em que ela serviria de língua universal, compreendida em todas as nações civilizadas, cujos utensílios e objetos são geralmente da mesma espécie, ou parecidos, que o seu emprego pode ser facilmente percebido. O que ele propunha, os sábios de Valdemar propunham nessa passagem? É que eu não falasse mais, eu mostrasse as coisas de que eu quisesse falar e, portanto, as pessoas entenderiam. Segundo ele, o único inconveniente é que eu precisaria carregar um monte de coisa nas costas. Por exemplo, se eu fosse falar de um elefante, eu teria que trazer um elefante comigo. E aí vocês dizem, bom, daí não dá para eu usar as coisas. Não, não é por isso que o projeto não dá certo. Eu podia trazer fotos, por exemplo, podia trazer desenhos das coisas. E, portanto, eu podia mostrar as coisas de que eu fosse falar. Mas isso dá certo? Não.
Porque a língua, na verdade, não é um sistema de mostração de coisas. A língua, na verdade, fala de muito mais que isso. Por exemplo, eu poderia mostrar uma pera, uma maçã, mas como eu falaria, como eu expressaria a ideia geral fruta? Porque a língua expressa categorias gerais, ela não fala de cada árvore particular, de cada fruta particular. E, portanto, a língua não é um sistema de mostração de objeto. Na verdade, a linguagem é uma atividade simbólica que ordena a realidade. Quando eu digo que a palavra ordena a realidade, eu quero dizer, por exemplo, que se eu vou usar a palavra porco em português. Porco em português tem dois significados. Porco em português significa um animal que vive no chiqueiro, suíno e tal, e significa também um alimento preparado com a carne desse animal. Eu posso dizer à mesa, você pode me passar um pedaço de porco? E a pessoa sabe que é para me passar o alimento preparado com a carne de porco. Em inglês, eu não posso usar a mesma palavra. Eu tenho pig para o animal no chiqueiro e pork para o alimento preparado. Isso são duas coisas vistas como completamente diferentes. Aliás, o que mais me espanta em inglês é que os dedos do pé e da mão não são chamados pela mesma palavra. Eu tenho palavras diferentes para me referir aos dedos da mão e aos dedos do pé, porque são duas coisas vistas de maneira diferente, coisas que nós vemos da mesma maneira. Dedos são dedos. Ora, mas quem fala inglês não percebe os dedos do pé da mesma forma que os dedos da mão. São duas coisas vistas de maneira diferente. Eu estou exemplificando com o inglês porque acho que é a língua que a maioria das pessoas estuda num curso de letras, mas podia ser outra língua qualquer. Então, veja, a língua é uma forma de categorizar o mundo. A língua é uma forma de ordenar o mundo. Uma pessoa mata outra pessoa. O que é isso? É um assassinato? É um ato de heroísmo? É legítima defesa? Depende de como eu posso categorizar esse ato. Quer dizer, a língua é uma forma de interpretar a realidade. Mas a língua é mais do que isso. A língua não é só uma maneira de perceber o mundo, só uma maneira de interpretar a realidade. A língua também é uma maneira de interagir socialmente. Ou seja, é por meio da língua que eu consigo interagir com outras pessoas. E nessa interação eu tenho diferentes aspectos a levar em conta. A primeira coisa é que ao falar eu crio uma imagem minha para outras pessoas. Uma imagem de simpatia, de antipatia, de competência, de incompetência, etc. Vejo um texto, uma pequena entrevista que foi escrita, mostrada num jornal há alguns anos, quando um diretor de produção da Petrobras, vindo a Sergipe, vocês sabem que antes de descobrirem petróleo no litoral do Rio de Janeiro, Sergipe era o maior produtor de petróleo do Brasil, né? Então, veja o que ele diz. Qual é a finalidade de sua visita a Aracaju? Resposta. Que pergunta besta. Rotina. Que poderia informar sobre a implantação da unidade de amônia e ureia em Sergipe? Não é da minha área. Quais as perspectivas de aumento da produção petrolífera do Estado? Não sou computador. Qual o montante de investimentos que a Petrobras aplicará este ano em Sergipe? Não posso ter na cabeça.
Qual é a atual produção de Sergipe em terra e no mar? Vocês não sabem isso? Vocês entendem de metros cúbicos? Foram localizadas novas jazidas de gás natural? Silêncio. Bom, qual a imagem que cria esse diretor da Petrobras? De alguém muito prepotente, muito arrogante, que acha que não tem que dar satisfação para ninguém, que acha que não tem que dar, prestar contas da sua atuação ao povo que lhe paga impostos. Mas a linguagem não só cria uma imagem de cada um de nós, a linguagem serve para informar e para ser informado. Ou seja, com a linguagem nós armazenamos conhecimentos, nós transmitimos esses conhecimentos a outras pessoas, ficamos sabendo de experiências bem-sucedidas, somos prevenidos contra tentativas mal-sucedidas de fazer alguma coisa. Graças à linguagem, o ser humano recebe conhecimentos, aperfeiçoa-os, transmite-os. A função informativa da linguagem tem uma importância social muito grande, porque para cada indivíduo ela permite conhecer tudo que o homem produziu ao longo de sua história, e para o grupo social ela permite o acúmulo de conhecimentos e a transferência de conhecimentos. Por meio dessa função, a linguagem modela o intelecto. É por meio da função informativa da linguagem que o trabalho conjunto pode se desenvolver. Operar bem essa função da linguagem permite que cada indivíduo continue sempre aprendendo. Mas a linguagem é mais do que isso. A linguagem serve também para influenciar e para ser influenciado. Veja, eu vi um cartaz muito interessante de uma propaganda antirracista que foi criado na Inglaterra. Vocês deveriam me perguntar, mas não veio nem um slide, uma imagem desse cartaz? Não, porque a gente pode imaginar como era esse cartaz e ouvindo contar como era o cartaz. É um cartaz de fundo preto. Nesse cartaz há 4 imagens do cérebro. Não da cabeça, do cérebro, do interior do cérebro, com as suas circunvoluções, etc. 3 do mesmo tamanho e uma pequenininha. Embaixo das 3 do mesmo tamanho está escrito africano, embaixo da primeira, europeu, embaixo da segunda, asiático, embaixo da terceira, e racista, embaixo da cabeça do cérebro, bem pequenininho. Bom, nós podemos entender do que trata essa propaganda antirracista. Havia no século XIX uma teoria que foi chamada racismo científico. Vejam os absurdos a que a ciência já se prestou, porque se é racismo, não pode ser científico. Bom, o que dizia o racismo científico? Que os brancos eram mais inteligentes do que os negros e os amarelos, porque eles tinham um cérebro maior. Por exemplo, uma pessoa que escreveu sobre isso foi o Conde de Gobineau, que escreveu um livro que se chama O Tratado sobre a Desigualdade das Raças Humanas. O Conde de Gobineau é um caso interessante porque ele foi embaixador do Brasil, foi embaixador da França no Brasil, amigo de Dom Pedro II, e foi quem influenciou as ideias sobre o branqueamento do Brasil. Se vocês não sabem sobre essas ideias de branqueamento, procure saber, que é uma coisa muito interessante sobre a forma como se deu a colonização europeia no Brasil. E, bom, o que essa propaganda está dizendo é que não há diferença de inteligência entre africanos, europeus e asiáticos, portanto, entre brancos, negros e amarelos. Por quê? Os 3 têm o cérebro do mesmo tamanho.
E quem tem o cérebro pequeno é o racista. O racista é pouco inteligente, porque ele é preconceituoso e por isso é pouco inteligente. Ora, isso é feito para quê? Para influenciar, para acabar com as atitudes racistas na sociedade. É com a linguagem que eu levo os outros a fazer determinadas coisas, a crer em determinadas ideias, a sentir determinadas emoções. Então, veja, a linguagem é o meio pelo qual eu influencio e sou influenciado. Mas a linguagem serve para mais que isso. A linguagem serve também para expressar a subjetividade, para expressar as emoções. No Samba em Prelúdio de Baden-Powell e Vinícius de Moraes, que todo mundo deve conhecer, ele diz: eu sem você sou só desamor, um barco sem mar, um campo sem flor, tristeza que vai, tristeza que vem, sem você, meu amor, eu não sou ninguém. Nesse trecho, quem fala está exprimindo seus sentimentos por causa de um rompimento amoroso. Com palavras nós expressamos e objetivamos nossos sentimentos e nossas emoções. Nós exprimimos a revolta e a alegria. Nós sussurramos palavras de amor. Nós explodimos de raiva. Nós manifestamos desespero, desdém, desprezo, admiração, dor, tristeza. Vejam, nós exprimimos o nosso sentimento. Mas a linguagem serve mais do que interpretar o mundo, categorizar a realidade, informar, influenciar, exprimir as emoções e a subjetividade. A linguagem serve também para criar laços sociais e para manter os laços sociais. Quando nós estamos num grupo, numa festa, por exemplo, não é cortês ficar sem conversar, ficar de boca fechada olhando para os outros. Na verdade, a conversação é obrigatória em determinados momentos. Quando eu encontro uma pessoa de manhã, eu digo: oi, tudo bem? E eu não quero que ela despeje os problemas que ela teve na véspera em cima de mim. Eu quero que ela me diga: tudo bem. Na verdade, o que nós estamos fazendo é estabelecendo um laço social, e a linguagem é a forma com a qual nós estabelecemos laços sociais. Os hinos, por exemplo, o hino nacional, ou os hinos dos clubes de futebol, têm a função de manifestar esse vínculo que existe entre os participantes de uma dada comunidade. Por exemplo, as pessoas dizem que ninguém é capaz de entender o hino nacional brasileiro, porque ele é feito de anástrofes, de síntese, todas as inversões sintáticas com as quais ele é construído, e eu não sou capaz de entender que o ouvir do Ipiranga, as margens plásticas de um povo heróico, bravo, retumbante, se pedir para um brasileiro colocar isso na ordem direta e dizer qual a ordem direta desse servo, ele não há de saber. Mas isso não tem a menor importância. O que tem importância é que, num momento significativo para os brasileiros, nós, ao cantarmos o hino nacional, nos sentimos participantes de uma dada comunidade nacional. E por isso o hino é tão importante em momentos como os Jogos da Copa do Mundo, por exemplo, quando nós nos sentimos pertencentes a uma determinada comunidade, ou então em manifestações de protesto, por exemplo, que cada vez mais estão devem ser feitas por causa das coisas que estão acontecendo em nosso país. Mas a linguagem serve para mais do que isso. A linguagem serve para falar
da própria linguagem. Quando nós dizemos a palavra cão é um substantivo, por exemplo, é errado a gente dizer a gente viemos, ou eu estou usando o termo direção em dois sentidos diferentes, eu estou falando da própria linguagem. E isso nós aprendemos numa das primeiras aulas de linguística, que é a linguagem objeto, que fala da realidade exterior ou da realidade interior. Por exemplo, se eu digo, hoje não está muito quente em Maceió, estou falando da realidade exterior, ou hoje eu estou muito feliz de estar aqui, eu estou falando de uma realidade interior, isso é linguagem objeto, mas existe a metalinguagem, que é a linguagem que fala sobre a própria linguagem. No entanto, é preciso pensar que a reflexão metalinguística é inseparável do uso da linguagem. Por exemplo, eu poderia dizer para vocês o seguinte: às vezes eu estou na biblioteca da faculdade e olhando os alunos, lendo os textos, eu fico pensando que um problema pedagógico importante, com perdão da palavra, é de bunda. Aí vocês vão dizer, primeiro vou explicar aqui que eu estou querendo dizer que o problema pedagógico é o problema de bunda. É que às vezes eu olho os alunos, né, e eles viram para cá, e viram para lá, e olho quantas páginas só, e viram para cá, viram para lá. E eu digo, quem nunca se acostumou a ficar sentado lendo, não pode ser estudante de um curso superior. Então, é por isso que eu digo. Agora, veja, eu dei esse exemplo dizendo a vocês assim, com perdão da palavra, porque vocês não esperam que o professor Fiorino venha, de quem vocês devem ter estudado, algum livro, etc., venha aqui usando palavras tão chulas como bunda, palavra que não merece estar, não merece ser dita numa assembleia tão seleta quanto aquela para a qual eu estou me dirigindo. Mas veja, por isso eu disse com perdão da palavra, porque eu tenho consciência da inadequação dessa palavra numa conferência. Mas a função metalinguística é mais do que isso, porque toda arte que fala sobre a própria arte é uma meta-arte. E nós temos então metapoesias. Por exemplo, o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera ser. E os que leem o que escreve na dor lida sentem bem, não as duas que ele teve, mas só aqueles um tem. E assim, nas calhas de roda, gira entreter razão esse comboio de cordas que se chama coração. Essa poesia de Fernando Pessoa fala do próprio fazer poético, portanto, é um metapoema. E nós temos metamúsicas, por exemplo, Samba de uma Nota Só e Desafinado, de Tom Jobim e Milton Mendoza, são músicas que falam sobre a própria música. E no Brasil, nós tivemos até uma metanovela de televisão. Há muitos anos, Lauro César Muniz, acho que foi na década de 70, apresentou na Rede Globo de televisão uma novela muito interessante que se chamava Espelho Mágico. Era a história de um novelista que, dentro da novela, escrevia uma novela que se chamava Coquetel do Amor. E nessa novela, o que o Lauro César Muniz pretendia era mostrar os lugares comuns das novelas. Todas as novelas contam uma história de amor, há problemas dessa história de amor, etc. Então, ele ia mostrando os clichês das novelas de televisão. Só que essa novela não teve muito sucesso, por quê? Porque as pessoas confundiam quando eu passava do nível linguístico para o nível metalinguístico. Ou seja, quando eu passava da novela Coquetel do Amor para a novela Espelho Mágico, as pessoas misturavam as duas novelas e aí não teve muito sucesso. Mas num país que criou a novela de televisão, ou que deu a forma moderna à novela de televisão, nós tivemos até uma metanovela de televisão.
Mas a linguagem não serve só para isso. A linguagem serve para mais que isso. A linguagem é uma fonte de prazer. Nós brincamos com as palavras. Os jogos de sentido e de sons são formas de tornar a linguagem um lugar de prazer. Nós nos divertimos com as palavras. Nós manipulamos as palavras para extrair delas satisfação. Por exemplo, Oswald de Andrade, no Manifesto Antropofágico, diz tupi or not tupi. Todo mundo conhece isso. Bom, evidentemente ele estava fazendo referência ao tupi or not tupi de Shakespeare. Contam que Emílio de Menezes, que é um escritor, hoje desconhecido, mas que era um frasista notável, uma vez contaram a ele que uma mulher muito gorda sentou-se num banco de um bonde no Rio de Janeiro e quebrou o banco. E Emílio de Menezes diz: é a primeira vez que eu vejo um banco quebrar por excesso de fundos. Veja, ele está usando cada palavra em dois sentidos diferentes. E isso dá a graça, porque ele está usando banco no sentido de casa bancária e banco no sentido de imóvel para sentar-se. Ele está usando a palavra quebrar no sentido de partir-se e no sentido de ir à bancarrota. Ele está usando fundos no sentido de capital que tem um banco e nádegas. Vejo que agora usei uma palavra mais adequada à seleta plateia, né? Nádegas. E então o uso das duas palavras quer dizer, é a primeira vez que eu vejo um banco quebrar por excesso de fundo. Ele joga com os dois sentidos, tirando daí a satisfação. Uma vez eu vi, havia um economista muito famoso que escrevia textos em que ele tentava explicar as coisas de economia para o povo comum antes da Bíblia então existir, etc. Se chamava Joel Birbeck. E uma vez eu vi no artigo dele, o título do artigo dele no jornal O Estado de São Paulo era Glória a Deus às alturas e paz à terra aos homens de boa vontade. Ora, todos nós sabemos o que é isso. É o canto de Natal, e todos nós ouvimos isso algum dia na vida. Só que paz não estava escrito com um Z, estava escrito com um S e um acento. Aí eu pensei comigo, puxa vida, o Estado de São Paulo que critica tantos professores de português que não ensinam o português direito, comete um erro desse. Aí fui ler o artigo do Joel Birbeck e vi que eu é que estava errado. Joel Birbeck era um tempo de muito desemprego, e Joel Birbeck desejava que ao final daquele ano todo mundo tivesse um emprego. E como ele expressou o emprego? Com a palavra pá. Pá, o instrumento de tirar a terra. Plural de pá, paz, escrito com um S e acento. Então, na verdade, quando ele diz glória a Deus às alturas e paz na terra aos homens de boa vontade, ele estava fazendo um trocadilho. Ele estava desejando que todo mundo tivesse um instrumento de trabalho lá, tivesse um trabalho no final daquele ano. Veja, na verdade, nos poemas, por exemplo, eu preciso perceber os jogos de som e de sentido. Por exemplo, no poema Noite de São João, de Jorge de Lima, o poeta não quer dar para nós nenhuma informação sobre fogos de artifício, nem nos quer levar a tomar cuidado com eles. O que ele quer é imitar nas palavras o ruído que os fogos fazem no céu. E por isso a quantidade de consoantes, chiantes e sibilantes C, Z, X e G que aparecem no texto imitando o barulho dos fogos no céu. Chamalotes checoslovacos enchem o chão
de chamas rubras, chagas de enxofre chineses, chiam, choram, cheiram, numa nuvem de chispas de todos os tons, listas de todas as cores, e no fim sempre um tipo. Vejam, se eu não perceber que isso é o ruído, a imitação do ruído dos fogos do céu, eu não percebi nada do poema. Ou no poema Trem de Alagoas, de Ascenso Ferreira, se eu não perceber que o que importa no poema é perceber que o poema imita o ritmo do trem, eu não percebi nada do poema. O sino bate, o condutor apito a apito, solta o trem de ferro, um grito, põe-se logo a caminho. Vou danado para Catende, vou danado para Catende, vou danado para Catende, com vontade de chegar. Mergulho no campos dos mangues molhados, moleques mulatos vendendo passar. Adeus, adeus, mangueiras, coqueiros, cajueiros em flor, cajueiros com fruto, jabão de chupar. Adeus, morena do cabelo cacheado. Veja que quebra o ritmo aí e volta. Mangabas maduros, mamões maduros, mamões amarelos que mostram molengos as mamas macias para a gente mamar. Quer dizer, se eu não percebo que isso é imitação do ruído do trem de ferro, eu não percebi o encanto do poema de Ascenso Ferreira. Mas a linguagem é mais do que isso. A linguagem também cria para nós uma identidade social. A forma como nós falamos indica o lugar de que nós viemos. E, portanto, ridicularizar a forma como alguém fala é sempre muito ofensivo. E as pessoas, às vezes, ridicularizam a forma como os outros falam, sem verificar que isso é ofensivo. O Luiz Fernando Veríssimo criou uma personagem que se chama o analista de Bagé. E o analista de Bagé é um psicanalista que é um gaúcho da fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai ou Argentina, porque e isso eu percebo que ele é um gaúchão, diria grosso, assim, pela linguagem que ele usa. Já banca, índio velho, está incluído no preço, diz o psicanalista. Ai, diz o paciente, toma um mate. Não, geme o paciente. Respira